Alguns estudos isolados, como no caso em laboratório, têm demonstrado a sua interação em vários passos da resposta imune e da resposta inflamatória. Isso mesmo, pessoal, o piroxicam inibe assim a produção de prostaglandina em nosso organismo. O que é farmacocinética? Podemos dizer que a farmacocinética é uma parte essencial para o estudo da farmacologia, assim, estuda desde sua administração, absorção, distribuição, metabolismo. As etapas da farmacocinética é composta por 5 fases. No caso da absorção, é a passagem do fármaco do local aonde foi administrado para a corrente sanguínea. Quanto à biotransformação ou metabolismo do medicamento, é o processo através do qual uma substância é alterada. Após administrar o medicamento, é a biodisponibilidade, ou seja, a velocidade e a extensão de absorção do fármaco a partir de uma determinada forma farmacêutica. Podem ser eliminados através da urina, fezes, saliva, suor, fígado, rins e outros. Esse medicamento ele pode ser administrado por via oral, onde vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal, como no caso o piroxicam. Ele está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento. Se refere assim a reações excessivas, indesejáveis, danosas ou desconfortáveis. Está contraindicado para pacientes que estão no período de amamentação ou lactação. A mulher que está amamentando está contraindicado ela tomar o piroxicam. Disfunção hepática. Então, o paciente que apresenta uma disfunção hepática, que posso falar também uma disfunção no fígado, devemos ter bastante cuidado e precaução antes de administrar o piroxicam. É a insuficiência do fígado ou insuficiência hepática, como é dito, está escrito na literatura. Abuso alcoólico e também esteatose hepática avançada pode vir causar aí disfunção hepática. Ou seja, quando o paciente apresenta alguma alteração ali no rins que impede que ele realize todo o processo fisiológico normal dele. Então, no caso da disfunção renal, é uma doença em que os rins perdem a capacidade de remover e equilibrar fluidos do organismo. Mas no caso da disfunção cardiovascular, são doenças cardiovasculares que se caracterizam por um conjunto de disfunções que atingem o coração e os vasos sanguíneos. Ela representa, assim, uma das maiores causas de morte em todo o mundo, por geralmente comprometerem seriamente o sistema cardíaco e vascular. Disfunção gastrointestinal. Então, observar se o paciente tem alguma disfunção gastrointestinal antes de administrar o piroxicam, porque tem que ter uma precaução redobrada nesse caso. Esse medicamento, como no caso o piroxicam, está indicado para distúrbios inflamatórios, incluindo assim a indicação desse medicamento para artrite reumatoide, osteoartrite e também o controle da dismenorreia. Então, olá, bom dia, sou o enfermeiro Janderlan e hoje nós vamos abordar sobre o piroxicam. Se você está chegando agora, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Respondendo à pergunta desse vídeo que eu falei para vocês, que nós vamos abordar aqui sobre o mecanismo de ação do piroxicam. No caso do piroxicam, é um anti-inflamatório não esteroide com propriedades analgésicas e também antipiréticas. Embora seu mecanismo de ação ainda não seja totalmente conhecido, alguns estudos isolados, como no caso em laboratório, têm demonstrado a sua interação em vários passos da resposta imune e da resposta inflamatória, através da inibição da síntese de prostanoides, incluindo assim as prostaglandinas. Isso mesmo, pessoal, o piroxicam inibe assim a produção de prostaglandina em nosso organismo. Então, quanto ao mecanismo de ação, o que nós conhecemos de ação do piroxicam, que ele inibe a produção de prostaglandina em nosso organismo. O que é importante também a gente esclarecer aqui para vocês o que é e qual a função da prostaglandina. As prostaglandinas causam uma maior permeabilidade capilar e também têm o poder da quimiotaxia, atraindo células como macrófagos especializados na fagocitose de restos celulares, resultantes durante o processo inflamatório. São substâncias assim que agem como hormônio,
porém não entram na corrente sanguínea. São produzidos por quase todas as células do corpo e atuam na própria célula ou nas células vizinhas. Para ajudar você a compreender melhor este conteúdo, inicialmente nós vamos abordar o que é farmacocinética. Podemos dizer que a farmacocinética é uma parte essencial para o estudo da farmacologia ou o estudo dos medicamentos, já que ajuda na compreensão da atuação dos fármacos no organismo. Desta forma, a farmacocinética estuda o caminho do fármaco no organismo. Assim, estuda desde sua administração, absorção, distribuição, metabolismo até a sua excreção. Em outras palavras, podemos então afirmar que a farmacocinética ajuda a compreender todos os caminhos do medicamento que faz em nosso corpo após sua administração. Quanto às etapas da farmacocinética, é composta por 5 fases: a absorção, distribuição, biotransformação, biodisponibilidade e também a excreção. Nós vamos abordar cada uma delas aqui com vocês. Então vamos para a primeira etapa da farmacocinética. Vamos abordar inicialmente sobre a absorção. No caso da absorção, é a passagem do fármaco do local aonde foi administrado para a corrente sanguínea. Quanto à distribuição, que é a etapa seguinte da farmacocinética, se refere à distribuição do fármaco, que é feita principalmente pela circulação sistêmica e secundariamente pela circulação linfática. É a partir daí que é a partir também deste momento que os metabólitos são capazes de alcançar os órgãos-alvos. Quanto à biotransformação ou metabolismo do medicamento, é o processo através do qual uma substância é alterada, ou seja, transformada de um elemento químico para outro através de uma reação química no interior do organismo. A biotransformação é essencial para a sobrevivência, uma vez que os nutrientes são absorvidos, como no caso, alimentos e também oxigênios e outros. A metabolização ocorre principalmente então no fígado do paciente. A etapa seguinte da farmacocinética que acontece em nosso organismo após administrar o medicamento é a biodisponibilidade, ou seja, a velocidade e a extensão de absorção do fármaco a partir de uma determinada forma farmacêutica, tornando assim esse medicamento disponível no local da ação. Quanto à etapa seguinte é a excreção desse medicamento. A excreção que se refere principalmente à eliminação dos resíduos desse medicamento do organismo. Os resquícios desse medicamento podem ser eliminados através da urina, fezes, saliva, suor, fígado, rins e outros. Esse tipo de excreção-eliminação eu estou me referindo à farmacocinética que acontece do medicamento, não propriamente dito do piroxicam, porque do piroxicam eu vou estar esclarecendo mais ainda para vocês. Quanto à farmacocinética específica do piroxicam, esse medicamento ele pode ser administrado por via oral, onde vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal, pode ser administrado por via intramuscular, onde vai ser absorvido lentamente através do músculo, chegando até a circulação. Pode também ser administrado por via retal, através de medicamentos supositórios. Outra forma de administrar o piroxicam é por via tópica, através de pomadas, tá certo? Sendo que após a administração do piroxicam, o início da ação desse medicamento vai acontecer em 1 hora, quando administrado por via oral, retal e também por via tópica, sendo que o nível sanguíneo desse medicamento, a média que vai ser atingido em 3 horas a 5 horas, esse nível sanguíneo ele é atingido. Vejam que neste vídeo eu respondi aqui para vocês como o piroxicam é distribuído no organismo e qual o caminho do piroxicam no organismo. Essas duas respostas eu deixei aqui nesse vídeo aqui para vocês, para você compreender melhor sobre a farmacocinética do piroxicam. Só para deixar bem claro para vocês, toda vez que vem falando assim nas bulas e também na literatura, vem falando contraindicação de X medicamento, é que você não pode tomar aquele medicamento de acordo com aquela determinada situação. Como no caso, o piroxicam
ele está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento. No caso da hipersensibilidade, se refere assim a reações excessivas, indesejáveis, danosas ou desconfortáveis, e às vezes pode ser essas reações muitas vezes fatais para o paciente, produzido assim principalmente pelo sistema imunológico normal do nosso organismo. Ou seja, quando toma o piroxicam, o paciente apresenta uma reação de hipersensibilidade. Essa reação de hipersensibilidade é desencadeada pelo sistema imune do nosso organismo. Essas reações de hipersensibilidade requerem, assim, um estado pré-sensibilizado, ou seja, um estado pré-sensibilizado do sistema imunológico do hospedeiro. Então agora você já sabe o que é hipersensibilidade e o que é uma ação de hipersensibilidade do piroxicam quando o paciente toma. Outra contraindicação do piroxicam é quando a paciente está gestante. Nesse caso, ela está gestante, grávida ou prenhe. Um desses três termos serve para definir. Então, durante a gestação, o piroxicam está contraindicado. Por quê? O piroxicam é um medicamento classificado de categoria D de risco para a gravidez. Portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. O paciente deve sempre informar imediatamente seu médico no momento da consulta, se caso está suspeitando de gravidez, tá certo? Uma vez tu está numa consulta médica e você relata para o médico que você tem ausência de menstruação, o médico ele pode reavaliar a prescrição dele. Ele pode trocar também, porque existe uma contraindicação de administrar piroxicam durante a gestação. Então, nesse caso aí, a paciente ela tem que se manifestar em toda e qualquer consulta, falar o que ela sente. Assim o médico vai poder avaliar melhor e prescrever o medicamento de uma maneira que não corra risco o paciente e tenha assim o maior benefício possível. Além destas duas contraindicações do piroxicam, o piroxicam também está contraindicado para pacientes que estão no período de amamentação ou lactação. A mulher que está amamentando está contraindicado ela tomar o piroxicam, ou seja, ela não pode tomar o piroxicam. Se você está amamentando ou pretendendo amamentar, não é recomendado o uso do piroxicam, já que este medicamento é excretado pelo leite nesse caso, e a segurança desse medicamento para mulheres e crianças ainda não está bem estabelecida, bem conhecida, tá certo? Então, durante a lactação, o piroxicam está contraindicado. Uma vez que você passa a dominar um pouco mais sobre o mecanismo de ação do piroxicam, agora nós podemos falar aqui para vocês as principais indicações do piroxicam. Esse medicamento, como no caso o piroxicam, está indicado para distúrbios inflamatórios, incluindo assim a indicação desse medicamento para artrite reumatoide, osteoartrite e também o controle da dismenorreia. Então essas são as três indicações do piroxicam, onde nós vamos abordar cada uma delas a partir daqui. Uma das indicações do piroxicam que eu citei anteriormente foi a artrite reumatoide. Isso mesmo, o piroxicam está indicado para artrite reumatoide. Mas você pode estar perguntando do outro lado da telinha, enfermeiro, o que é uma artrite reumatoide? No caso da artrite reumatoide, é uma doença inflamatória crônica que afeta várias articulações do corpo. Quando eu falo várias articulações do corpo, eu estou falando nas articulações da mão, nas articulações do braço, nas articulações da perna, nas articulações do quadríceps, então atinge várias articulações. Assim, o sistema imunológico do corpo ataca o próprio tecido dessas articulações, incluindo aí as articulações que eu falei aqui para vocês. Em casos mais graves, ele ataca órgãos internos. Então, muita atenção quanto à artrite reumatoide, quanto ao tratamento dela e o que é a artrite reumatoide, que eu estou esclarecendo aqui para vocês. No caso da artrite reumatoide, só continuando aqui com vocês, afeta principalmente o revestimento das articulações, causando inchaço, doloridos. O paciente começa a queixar-se de dor na articulação, porque além do inchaço da inflamação, esse inchaço é um inchaço dolorido, ou seja, o paciente vai apresentar dor naquele momento. Com o passar do tempo, a inflamação causada por artrite reumatoide pode levar
a erosão óssea, ou seja, a erosão do osso e deformidade nas articulações. Outra indicação do piroxicam, este medicamento está indicado para osteoartrite, que é um tipo de artrite que ocorre quando o tecido flexível das extremidades dos ossos se desgasta. Esse desgaste do tecido que protege as extremidades ósseas ocorre gradualmente e piora ao longo do tempo. O sintoma mais comum é dor nas articulações da mão, do pescoço, da região lombar, dos joelhos e também do quadril. Então, muita atenção, a osteoartrite é um desgaste da cartilagem e, consequentemente, o paciente vai começar a apresentar dor nessas articulações. Quais são essas articulações? Articulações da mão, do pescoço, da região lombar, joelho e também do quadril. Então, como o próprio nome diz, osteoartrite, que é uma das indicações do piroxicam, osteo, a primeira parte, e a segunda parte, artrite, que é as articulações. Além dessa indicação, que é osteoartrite, o piroxicam também está indicado para o controle da dismenorreia. Mas o que é dismenorreia, enfermeiro? Porque esse daqui é o nome técnico, né? A dismenorreia é caracterizada por dor no baixo ventre durante a menstruação e pode vir a ser acompanhada, assim o paciente pode vir a apresentar náusea, diarreia, dor de cabeça e em alguns casos também a paciente pode vir a desmaiar. Então a dismenorreia aí que o piroxicam está indicado é popularmente conhecido quando a mulher está naquele período menstrual. Então o piroxicam pode ajudar a aliviar esses sinais e sintomas. Quanto às precauções antes de administrar o piroxicam que devemos ter é quando o paciente apresenta disfunção hepática. Então, o paciente que apresenta uma disfunção hepática, que posso falar também uma disfunção no fígado, devemos ter bastante cuidado e precaução antes de administrar o piroxicam, observar se realmente esse medicamento está prescrito para esse paciente e se ele passou pela avaliação médica. No caso da disfunção hepática, é a insuficiência do fígado ou insuficiência hepática, como é dito, está escrito na literatura, que ocorre de maneira súbita, que é aguda, e também ocorre de maneira gradual, que é crônica. As causas incluem reações a medicamentos, alta dose de paracetamol, hepatite, abuso alcoólico e também esteatose hepática avançada pode vir causar aí disfunção hepática. No caso, o paciente ele pode vir a apresentar pele e olhos amarelados, que chamamos tecnicamente de icterícia, juntamente com dor de barriga e inchaço. São sintomas assim de insuficiência hepática ou insuficiência no fígado. Outra precaução e cuidados que devemos ter antes de administrar o piroxicam é quando o paciente apresenta disfunção renal, ou seja, quando o paciente apresenta alguma alteração ali no rins que impede que ele realize todo o processo fisiológico normal dele. Então, no caso da disfunção renal, é uma doença em que os rins perdem a capacidade de remover e equilibrar fluidos do organismo. Quais são esses fluidos? Como líquidos, eletrólitos, proteína e assim outros que ele tira quando está em excesso através da excreção urinária. Os tipos mais comuns de disfunção renal, nós podemos aqui colocar para vocês uma doença renal crônica que leva à insuficiência renal, uma insuficiência renal aguda, que é uma condição em que os rins deixam repentinamente de filtrar os resíduos do sangue. Aqui eu falei para vocês o que é uma disfunção renal e também a precaução e cuidados que devemos ter quando o paciente apresenta disfunção renal antes de administrar o piroxicam. Então, muita atenção quanto a esse tipo de situação. Outro cuidado e precaução que devemos ter antes de administrar o piroxicam é quando o paciente apresenta disfunção cardiovascular. Avaliar se o paciente apresenta disfunção cardiovascular ou avaliar também se realmente esse medicamento foi prescrito pelo médico e se ele conseguiu identificar se o paciente tem ou apresenta alguma função cardiovascular. Mas no caso da disfunção cardiovascular, são doenças cardiovasculares que se caracterizam por um conjunto de disfunções que atingem o coração e os vasos sanguíneos. Ela representa, assim, uma das maiores causas de morte em todo o mundo, por geralmente comprometerem seriamente o sistema cardíaco e vascular. Podemos citar como
insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e doenças coronarianas como disfunção cardiovascular. Existe outra, mas eu citei aqui uma das disfunção cardiovascular. Muita atenção e precaução também e muito cuidado antes de administrar o piroxicam quando o paciente está apresentando disfunção gastrointestinal. Então, observar se o paciente tem alguma disfunção gastrointestinal antes de administrar o piroxicam, porque tem que ter uma precaução redobrada nesse caso. A disfunção do trato gastrointestinal é uma condição decorrente da desregulação da função do trato gastrointestinal. Seus principais sintomas incluem-se retardo do esvaziamento gástrico, alteração na motilidade, principalmente intestinal, gastroparesia, o paciente pode apresentar diarreia e também constipação. Então, muita atenção se o paciente apresenta aí disfunção gastrointestinal, antes de você administrar o piroxicam, você tem que ter um cuidado ou precaução redobrada antes de administrar o piroxicam em paciente que apresenta disfunção gastrointestinal. Antes de começar a falar aqui para vocês sobre as principais formas de apresentação do piroxicam, eu quero chamar bastante atenção que antes de administrar qualquer medicamento, você tem que conhecer as várias formas de apresentação desse medicamento. Isso vai ajudar na administração desse medicamento. Uma vez que você conhece as formas de apresentação desse medicamento e também as miligramas ou as soluções desse medicamento e as vias que eles podem ser administrados, isso facilita também para o profissional de saúde que está prescrevendo o piroxicam um método de tratamento para o paciente. E no caso do paciente, uma vez que ele conhece também as formas de medicamentos ou forma de apresentação que ele vai fazer uso dessas formas de apresentação, isso vai facilitar também a sua própria interação com o seu próprio tratamento, tá certo? Então isso facilita muito o trabalho do profissional de saúde e facilita muito também o trabalho do paciente, porque ele faz parte do tratamento também. Então, no caso da apresentação do piroxicam, nós temos piroxicam na forma de cápsula de 10 mg e 20 mg. A cápsula é uma forma farmacêutica sólida, administrada por via oral e de liberação prolongada. De acordo com a sua composição, método, fabricação e fins terapêuticos, a cápsula pode oferecer propriedades particulares, a partir das quais várias categorias podem ser distinguidas. Outra forma de apresentação do piroxicam são em frasco com 10 ml e 15 ml, com uma concentração de 9 a 10 mg por ml. Temos frasco também na forma de suspensão oral, que são frascos em gotas, ou seja, o piroxicam também ele pode ser administrado em gotas no paciente. Os frascos de medicamento são o recipiente ideal justamente por ser destinado exclusivamente para a solução. Ou seja, a forma de apresentação na forma de frasco, o medicamento aí ele vem na forma de solução. A função do frasco nesse caso é guardar o elemento, ou seja, o medicamento, o princípio ativo, deixando seguro e apto para o uso. É importante também a gente estar abordando outras formas de apresentação do piroxicam. Temos piroxicam no mercado na forma de comprimido. São duas formas de comprimidos que temos no mercado de piroxicam. Tem comprimido de dissolução instantânea e temos também comprimidos solúveis. Vamos abordar aqui inicialmente sobre os comprimidos de dissolução instantânea de 20 mg. A dissolução ocorre nesse caso porque as moléculas do solvente envolvem as partículas sólidas do soluto, dissolvendo consequentemente. Alguns fatores influenciam no processo de dissolução. Vejamos quais são. No caso, a temperatura também influencia nessa dissolução. Quanto mais elevada estiver a temperatura de um líquido, maior será a dissolução. Outra forma de apresentação são comprimidos solúveis de 20 mg, que é uma forma sólida de um pó medicamentoso, preparado por compressão, adicionado ou não de substância aglutinante. Então nós temos aí piroxicam na forma de comprimido e duas formas de apresentação de comprimido que eu acabei de falar aqui para vocês. São comprimidos de dissolução instantânea de 20 mg e comprimidos solúveis de 20 mg. Para facilitar mais ainda o trabalho com piroxicam e o tratamento do paciente, temos piroxicam na forma de ampola de 2 ml, onde tem uma concentração de
20 mg por ml. Aí o piroxicam pode ser administrado então por via intramuscular. Então, no caso da ampola, é um pequeno frasco selado, a qual é usado para conter uma amostra, usualmente um sólido ou um líquido que vai estar dentro da ampola. No caso das ampolas, são comumente feitas de vidro, embora existam ampolas de plástico existentes no mercado. Outra forma de apresentação que vai ajudar também no tratamento do paciente é outra forma de apresentação do piroxicam, que nós chamamos de apresentação na forma de supositório, de 20 mg e 30 mg, onde o piroxicam pode também aí ser administrado por via retal. Além dessas duas últimas amostras ou apresentação de piroxicam que eu acabei de falar para vocês, temos piroxicam no mercado também na forma de bisnaga de 50 mg, tá certo? Temos bisnaga também de 30 mg. Essas formas de apresentação do piroxicam, tanto ampola, supositório, bisnaga, comprimido, tá? Todas essas formas de apresentação do piroxicam ajuda no tratamento e auxilia no tratamento do paciente. Uma vez que você tem essa diversidade de apresentação, o médico, o prescritor, vai observar muito bem e vai escolher a melhor forma de tratar aquela determinada patologia, aquela doença que o paciente está apresentando. Observe muito bem que as várias formas de tratamento com piroxicam vai facilitar o tratamento do paciente e vai trazer assim uma melhor qualidade de vida para o paciente, porque uma vez que esse medicamento seja prescrito para aquela finalidade, vai melhorar a qualidade de vida do paciente. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Pessoal, não se esqueça, estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. E esse link é o link da nossa loja, onde você pode clicar, que vai direcionar você para a nossa loja e assim você vai visitar a gente e vai poder ajudar esse canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.